esperar o momento. De volta, né, com o prefeito para poder falar conosco agora. Prefeito, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, às vezes uma pergunta mais arrochada um pouquinho, né? Sobre o lixão. Nós sabemos que o senhor fez um empréstimo para poder aplicar no lixão em Campina Verde para resolver o problema. E na semana passada, ou semana atrasada, nós atacamos bem a administração, a meio ambiente, a respeito do lixão, né, que tirou do aeroporto, finado aeroporto que a gente falamos, e colocamos aqui de frente um luxuoso restaurante, que é do Trevinho, a 150 metros, né? Lá, os centúrios lá, realmente uma coisa, um odor inacreditável. E também do novo leilão de Campina Verde, que traz para Campina Verde um investimento muito bom, emprego, recursos, né? Rendas para o município. E o lixão lá também. Nós falamos isso aqui, prefeito. Né? Então, falando para o senhor, que o senhor está na minha frente, o senhor está ouvindo e dizendo para o senhor que a gente falou. Agora, e estamos sabendo que ontem o promotor de justiça iria fiscalizar lá, que ia aplicar uma multa de R$5.000 dia à Prefeitura de Campina Verde. Então, na verdade é o seguinte, existe um TAC, né, do município com o Ministério Público, isso já há algum tempo, não é do meu mandato. Eu estive visitando o Ministério Público na semana passada e disse a ele com essas palavras: eu não posso dar o direito de dizer que não conheço a legislação, mas também não posso ser penalizado, sendo que tantos outros prefeitos passaram e não deram nenhum suporte para poder resolver o problema do aterro. A administração anterior, só para você ter uma ideia, foi ali perto do boi do Dr. Delcio ali, do motel, desapropriou um coitado lá, sem nenhum critério, né, sem nenhum estudo. E aí eu fui começar a entender o que é, como é que funciona. Na verdade, existem muitas mudanças e controvérsias na questão da legislação, porque o nosso aeroporto aqui, ele não está homologado, no meu entendimento, ele está cadastrado na ANAC. E a legislação fala o seguinte: primeiro, teria que ser no mínimo a 9 quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto. Segundo, passado um tempo, passou-se para 12, e hoje é 20. A nova determinação da Casa Civil é de que seja a 20 quilômetros. Mas como o nosso não está homologado, nós estamos entendendo que o local do qual nós baixamos um decreto para desapropriação, estamos aguardando apenas o estudo, que para mim bater o martelo, desapropriar o cidadão, que ninguém quer ser desapropriado, e o poder público tem força de lei para isso, porque o interesse público sobrepõe aos outros interesses, você chega e desapropria, a pessoa querendo ou não. Então, por uma questão racional e de correção, nós precisamos primeiro do estudo estar pronto para ver se há viabilidade. E muitas vezes está próximo de uma nascente, não pode. Existe todas essas distâncias, existe a possibilidade do lençol freático a tantos metros ou não. Então isso que nós estamos aguardando para poder manifestar. E eu disse a ele, ao Ministério Público, que do dia 2 encerrava o prazo para os municípios colocar lixo no lixão. E como nós ainda não estamos com o aterro pronto para poder receber adequadamente o lixo, que se fosse para gerar um processo, eu estaria disposto a não depositar nenhum. Eu já fiz uma pactação com a cidade do Prata, nós iríamos levar o lixo para o Prata. Iríamos fazer um convênio e vamos depositar até que o nosso aterro esteja pronto. Eu tomei atitude. Prometi a ele que a gente estaria com o lixo recoberto, é o que está. Nós recobrimos todo o lixo que nós temos hoje. Estamos cercando ele, não poderá entrar ninguém nele. Não vai voar um papel para lugar nenhum. E nós estamos preparando agora para iniciar o processo da coleta seletiva, para implantar a coleta seletiva na cidade. Quem que é o mais interessado nisso é o Marcelo das Caçamba, porque ele é que faz isso hoje de forma não correta. Não que ele não queira, não, é da forma que está dando para fazer, ele está fazendo. Mas eu já conversei com ele e vai partir dele, aí manifesta para a população, nós vamos orientar para a gente iniciar o processo de conscientização da população da coleta seletiva. Que não é para colocar mais no lixo orgânico a lata de Skol, de cerveja, a garrafa PET, o papelão. Então, esse vai ter que ser separado para evitar o que está acontecendo hoje. Quando nós colocamos as caçambas, onde você diz que tem um lixão na porta do restaurante, ou na porta da coisa, a gente colocou uma caçamba para dar alternativa à população, que ao passar o caminhão do lixo, ele esqueceu, se ele quiser dispor do lixo, adequadamente ele iria colocar na caçamba. O que está acontecendo?
Não é a prefeitura que vai lá e joga o lixo no chão, não. A prefeitura colocou lá para as pessoas colocar o lixo dentro da caçamba. Como a população não está entendendo isso, e muitos catadores vão lá e reviram as caçambas jogando o lixo para o chão, na verdade não é a prefeitura que está fazendo isso, eu estou chegando à conclusão que nós vamos tirar as caçambas da cidade. É a alternativa que eu estou vendo. Porque se as pessoas não cooperam, o que nós temos que fazer? Nós tiramos a caçamba, resolvemos o problema. Estou pronto para isso. Já disse isso até ao Ministério Público. Porque o que a gente fez foi disciplinar para que as pessoas tivessem a oportunidade no final de semana de dispor do lixo de forma correta, num lugar que pudesse ser retirado. E não há tempo para isso. Nós estamos errando com as caçambas da zona rural. Estamos errando, a prefeitura não está fazendo o recolhimento no tempo correto. E funcionou bem. Eu chamei ontem o secretário e determinei a ele que precisa ter dia decidido para isso, para fazer essa coleta. O pessoal da zona rural tem feito de forma divina. O pessoal da zona rural cooperou bem. Tanto é que você, se demorar um pouquinho mais daquilo que a gente estava fazendo, as caçambas enchem. Por quê? Porque as pessoas já não estão pegando lixo na zona rural, mais queimando ou jogando nas grotas, como muita gente fazia. O pessoal está mandando lixo para as caçambas. Então foi uma conquista. Foi uma conquista da parte ambiental. Nós fizemos a nossa parte e a população da zona rural cooperou. Já na cidade não está acontecendo isso. O que nós vamos fazer? Acabamos. Nós vamos ter guarda lá no lixão, indo para o aeroporto, nós vamos ter guarda 24 horas, que as pessoas podem tirar o cavalo da chuva, que não vai depositar ao longo daquela avenida que vai para lá. Nós vamos estar lá, eles vão estar lá com um comando de, se houver necessidade, vão chamar a polícia, porque as pessoas têm que entender e cooperar, porque ali não é lugar para depositar mais não. Então nós estamos procurando fazer nossa parte. Nós não temos tempo suficiente para fazer tudo. Nós fizemos o plano de resíduo, estamos fazendo o plano de saneamento, tudo isso é parte do processo. Nós temos que fazer o plano de recuperação daquelas áreas, então nós estamos fazendo. Quando nós fomos ao BDMG buscar o financiamento, não houve possibilidade de entrar com o projeto no tempo certo, para não perder o dinheiro, nós jogamos o dinheiro para o recapeamento. É isso que nós vamos fazer. Mas nós temos o compromisso do BDMG de arrumar outro recurso para que a gente possa fazer. Mas nós precisamos, para fazer isso, para não perder como nós perderíamos, nós precisamos de estar com o projeto pronto, o licenciamento ambiental, a sondagem, nós precisamos estar com tudo isso pronto. E como não havia tempo possível para que a gente pudesse ver o recurso, nós tivemos que fazer opção para o asfalto, o recapeamento, para a gente não perder o recurso. Agora, eu quero dizer para você que não tem ninguém que tenha interesse mais do que eu de deixar isso bonito, que vai ser uma conquista para a administração, para a cidade. Quem tem acompanhado os reportagens de televisão, principalmente nesse final de semana, pôde ver o horror que é o exemplo que dá para a nação, a capital do Brasil. O maior lixão da América do Sul é Brasília. Lá da esplanada dos ministérios você consegue ver. Isso passou, é um horror. Centenas de pessoas ali de forma inadequada, sem luva, sem máscara, vasculhando o lixo em troca de alguma coisa que possa render algum sustento para eles. E eu entendo essas pessoas. Elas não têm opção, elas não tiveram oportunidade, elas estão buscando uma oportunidade de sobrevivência. Mas não vai poder ser mais assim. Eu disse ao Marcelo que nós precisamos de fazer primeiro uma campanha educativa agora. Ele precisa de movimentar ou ecos pontos ou as caçambas dele em determinados locais, orientar a sociedade de uma forma rápida, começando pelas escolas, mostrando o que é reciclável, o que não é reciclável. Isso vai diminuir sobremaneira o volume do lixo. E não vai haver necessidade de que essas pessoas vivam e sobrevivam de uma subhumanamente, como a gente vê e viu pela televisão. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios deu uma entrevista com uma sabedoria extraordinária num momento de muita felicidade. É muito fácil, como disse ele, editar a lei, escrever algumas linhas e determinar. Mas tem que dizer onde está o dinheiro para a gente fazer. Quase 80% dos municípios não deram conta, porque não dão, porque cada dia mais é imputado nas nossas costas mais uma obrigação.
é mais uma obrigação na saúde, é mais uma obrigação na educação, é mais um mandato judicial, certo? E é o município que arca com tudo isso. Então, que está acontecendo com Campina Verde, na verdade, que no nosso mandato, houve uma disparada de obrigações contra a prefeitura, e você quer ver pior, serão os próximos anos. O tanto de precatório que vão estar para pagar, ações judiciais que os servidores entraram contra a administração, contra o prefeito, contra a prefeitura. São várias ações trabalhistas e a maioria delas são contra a administração anterior, certo? De servidores que, procurando ver o seu direito, têm ganhos de causas e que vêm rolando e chega uma hora que vai ter que pagar. E são várias. Servidores que serviram a Câmara, que tiveram ações e que você tem conhecimento, no caso do Lindolfo e outros lá, que é a prefeitura que vai ter que honrar. E as precatórias chegam e serão ser pagas. Então, o município vive momentos difíceis e é um prenúncio de momentos muito difíceis para frente ainda. Prefeito, agora vamos responder a pergunta agora, dentro da pergunta ainda, sobre a fiscalização do promotor do lixo lá. Isso o senhor já tem conhecimento, se vai pagar esses R$5.000 multa dia para poder legalizar essa situação? Ô, Walter, existe, como eu disse para você, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com o município, com uma previsão do não cumprimento do pagamento da multa. Eu antecipei a ele a situação que nós estamos. Prometi a ele que nós estaríamos recobrindo, que nós estaremos cercando e que nós estamos trabalhando agora o projeto de viabilidade da desapropriação, que ele tem conhecimento de que nós já determinamos a área para ser desapropriada. Então, ele foi extremamente sensato no meu entendimento. Quando ele me disse, olha, a lei, ela existe, ninguém pode negar. Agora, o aterro não é uma coisa que é para durar uma semana, é uma coisa durável, que precisa de ser concluído o estudo, o plano de saneamento, e precisa ser implantado de forma correta, certo? Porque se não houvesse a anuência da gente terminar isso tudo para partir realmente para a construção da vala, imantar a vala e começar a depositar, certo? Eu estaria levando o lixo para o Prata. Eu acertei com o prefeito Prata para a gente levar, se fosse o caso, o lixo para lá. E está criando hoje a possibilidade de um consórcio. A coisa mais difícil do mundo é quando você tem que lidar com muitas pessoas, cada um pensa de uma maneira. E Campina Verde, logisticamente, ela está numa posição geográfica desfavorável. Porque nós estamos a 72 quilômetros do Prata, a 90 de Turama, são as maiores cidades que nós temos. Então, a 58 de Gurinhatã, 50 e poucos de Itapajipe. Então, a nossa logística para o consórcio, diz que para ser viável seria 35, 40 quilômetros, por questão de custo. Mas há um princípio de um entendimento para a gente aprofundar essa discussão com Prata na construção de um aterro nosso, de um consórcio nosso. Mas hoje o Prata faz um aterro não sanitário, controlado. Tem uma empresa que faz e a prefeitura de Prata abriu o espaço, se houver necessidade, da gente estar levando lá. Mas o promotor entendeu que nós podemos terminar o estudo, fazer a desapropriação e vamos abrir vala e imantar como é devido, como é correto, para poder fazer a disposição do lixo de forma correta. Isso seria mais ou menos 13,5 km de Campina Verde, que vai ter um custo maior para a gente também, porque a gente vai ter que levar mais longe. Mas nós estamos esforçando para cumprir essas condicionais. Com relação às caçambas, até a semana que vem a gente vai tomar uma atitude, ou tiramos ela, ou porque nós não temos condições de colocar um guarda em cada caçamba para ver as pessoas, não coloca dentro da caçamba, coloca no chão, não temos como monitorar isso, não temos como tirar isso todos os dias, não é? Mas a gente deu essa oportunidade para as pessoas, já que não está funcionando, nós temos que parar, ué. Prefeito, vamos só fazer uma conclusão agora sobre esse lixo, que é do restaurante do Trevinho, que tem um frigorífico Minerva que está aí se preparando para poder fazer exportação, né, do nosso país para a América do Sul. Né? E tem também a granja, né, que está ali do lado do município de Itapajipe, mas
pertence hoje a maioria dentro da cidade de Campina Verde, que também vão fazer aí um trabalho para poder fazer a retirada de criação de frangos e galinhas na cidade de Campina Verde, ou primeiro para as pessoas que trabalham lá. E a ponte do Rio Verde, que hoje deixa aquela margem, né, que vocês trabalharam para poder construir, e o aterro que há pouco tempo teve aí um engravatamento de carro, né, sobre a subida lá. Quer dizer, tudo isso é uma formação da cidade de Campina Verde. O senhor já tem feito alguma coisa para poder resolver esse problema e dar sustentabilidade a essas empresas? Olha, a questão, por exemplo, da ponte do Rio Verde, hoje eu estive com o diretor do DENIT. Nós estivemos ali no trevo São Francisco de Sales, que nós vamos fazer o prolongamento da Fradi Correia até a Escola Agrícola. O posto Décio está iniciando, provavelmente amanhã, a limpeza para começar o trevo da construção do seu posto. E a Prefeitura vai fazer o prolongamento da Fradi Correia até a Escola Agrotécnica, no Instituto Federal, que nós estamos trabalhando um projeto para uma ciclovia, que seria saindo da Escola Agrotécnica, passando pela Fradi Correia, vai até o trevo, né, o Trevo do Prata, contorna o cemitério, sobe na Avenida 11 e a Guilherme Ribeiro e continua para a Escola Agrotécnica. Esse é um trabalho, um projeto que nós estamos trabalhando, e nós não temos ainda o recurso, não, mas nós estamos trabalhando o projeto. Se a gente não conseguir, a gente vai deixar o projeto pronto para que o outro próximo prefeito, se quiser dar seguimento, vai estar. Agora, nós vamos abrir o prolongamento da Fradi Correia até a Escola Agrotécnica. A partir de dezembro, na Escola Agrotécnica, no Instituto Federal, não vai ter mais internato. Então, nós vamos criar a possibilidade dos jovens, dos estudantes que vão trafegar por ali para não ir pela rodovia, para não estar circulando na barge da MER. Muito embora o DENIT me informou mais uma vez hoje que existe uma grande possibilidade de essa rodovia ser terceirizada. O projeto do governo federal é de privatizar a 364 do trecho de Jataí até o 80. Se isso acontecer, o consórcio ou a construtora que for vencedora desse leilão, ela tem que duplicar 10% da estrada por ano. E a duplicação próximo da cidade é inevitável, ela vai acontecer. Isso muita gente hoje que chia, né, na questão da Fradi Correia, se podia avançar, aproveitar mais aqueles pedaços. Então, a faixa de domínio é deles, né, e eles estão já jogando duro com isso. Provavelmente o sindicato rural vai ter que fazer o recuo do seu muro, entendeu, que está dentro da faixa. Isso é o que eles me falaram. Então, a previsão é de que isso aconteça este ano, da duplicação do leilão dessa terceirização da 364 do trecho de Jataí até o quilômetro 80. A 365, a 153 já é uma realidade, já está na fase de duplicação. Então, com relação a outra pergunta que você, com relação à ponte, quem vai fazer o aterro, a cabeceira, encabeçar a ponte, é a Construtora Brasil. Entendeu? A empreiteira que fez a ponte, que é da Rio Grande, do Ronaldo Bichued, esteve negociando com eles por um tempo, não deu certo, então ele decidiu, ele me ligou e disse, olha, não vou ser eu mais, eu estava até preparando para arrumar alguns equipamentos para alugar para ele, aqui na região, aí tive que dispensar, dizendo que a Construtora Brasil definiu que ela mesma iria fazer. Ela vai vir fazendo um recap de 80 para Campina Verde. Eu imagino que eles ainda vão fazer isso este ano, mas eu não tenho essa posição concreta. Foi feito um cascalhamento essa semana ali naquele trechinho de terra pelo DENIT, que é a obrigação deles. A prefeitura dá suporte, porque a gente tem pena das pessoas, né? E o próprio frigorífico, que é uma empresa que mais gera emprego e receita para o nosso município, tem carretas que atolam ali e cria transtorno como criou. Eu não vou ligar para Itapajipe, mandar uma máquina nessa distância, sempre que nós estamos aqui próximo. Eu não vejo nada de irregular nisso. Mandamos lá dar o socorro diversas vezes no dia que nós tivemos a graça de Deus de ter uma chuva, né? E deu transtorno, mas o DENIT já colocou cascalho essa semana lá, então esperamos que dá para durar algum tempo. Com relação à granja, a Granja Cobb é uma das maiores empresas do ramo da genética do mundo. Ela é uma empresa americana. Lamentavelmente, ela não está instalada dentro do nosso município.
mas tem muito a ver com o nosso município, porque ela emprega a maioria, se não todos os servidores que lá estão, sendo de Campina Verde. Então a gente tem que ter muito respeito por essa empresa, que é uma empresa séria, uma empresa correta, é uma empresa que tem gerado divisas para o Brasil, especialmente para a região de Itapajipe. E o município, muito embora não estando dentro do nosso município, nós temos o código de postura. Quem assistiu o Fantástico Domingo viu uma grande discussão que divide muitas opiniões, que foi na cidade mineira de Mozambinho, aonde o Ministério Público, não sei se foi a Prefeitura, o Ministério Público, houve uma movimentação, e eu não vi a reportagem toda, para a retirada das galinhas da cidade. E isso dividiu muito a opinião daquelas pessoas. Mas muito dividido, mas muito mais para as pessoas compreendem perfeitamente que a cidade não é para isso, né? Que isso incomoda as pessoas pelo mau cheiro, por o barulho, de alguma forma, né? Campina Verde é uma cidade muito parecida com a cidade de Mozambinho, né? Com uma cidade provinciana, uma cidade onde a maioria das pessoas tem a relação muito próxima com a zona rural, ou veio da zona rural, ou tem muita relação com a zona rural, ainda existe muito. O que acontece é que o código não prevê, o nosso código prevê que não se pode exercer a prática de criação de animais silvestres ou animais domésticos, como galinha, porco. Essas atividades não é permitida. A vigilância sanitária pode a qualquer momento, né? Embasada pela lei, tirar. Só o senhor pode ter que tirar, o senhor está incomodando o vizinho, o seu vizinho está reclamando. Então, baseado nessas ações, quando acontecem, a vigilância sanitária vai cumprindo o seu dever. E o que acontece diretamente com relação ao problema da granja? Eu não sei se você sabe, eu não sei de números reais. A granja aqui, ela já perdeu um lote, o prejuízo é coisa fantástica. Eles já saíram, parece, da cidade de Uberlândia, porque houve um prejuízo, me parece, de 18 milhões de reais em função disso. Porque o que ocorre? O servidor da granja não pode, em hipótese alguma, visitar uma fazenda que tem criação de galinha caipira, né? Porque ele pode estar levando para lá uma doença. Porque, na verdade, a gente sabe que quem cria galinha caipira na zona rural, ninguém procura vacinar contra as doenças, os possíveis vírus e bactérias que podem ter, que possam ser levando para lá. E é extremamente sensível, porque a genética deles é uma genética de ponta, avançada. Então, eles têm esse regulamento. E como a maioria dos seus servidores, ou todos eles são da nossa cidade, eles têm tomado esse cuidado. O próprio servidor, que zela do seu emprego e precisa do seu emprego, ele mesmo vai estar dizendo para o Ministério Público ou para a Vigilância Sanitária, assim, olha, eu moro em tal lugar e o vizinho meu está criando galinha e não pode criar, né? Eu estou aqui com a lei. Então, baseado nisso, evidentemente que vai começar a ter ações nesse sentido para que aquele vizinho não tenha aquela criação, porque pode prejudicar o emprego da pessoa. E uma cidade que já não tem emprego, que vive uma carestia muito grande, a gente não pode desprezar 40, 50 empregos que são diretos de Campina Verde. Então, são situações novas que estão acontecendo. Eu estarei fazendo uma visita agora, logo após a entrevista, eu estarei fazendo uma visita na granja, acompanhado do procurador jurídico do município. Nós estamos indo à granja. Hoje o pessoal da diretoria está aí, nós estaremos indo lá, agora logo após o almoço. E dizer para você que a gente tem que vibrar com as empresas que vêm para a região. Gostaria muito que ela fosse dentro do nosso município, mas eu quero também o compromisso dela de que a gente coloque a incubadora deles dentro do nosso município, para gerar um ICMS para nós, né? Nós já temos aqui, Walter, e a gente fica indignado com certas coisas. É a ambição que muitas vezes tem os políticos, que tem as pessoas. Olha, nós temos um projeto, nosso não, a construtora Rio Grande tem um projeto de 3 PSHs, ou seja, 3 pequenas hidrelétricas no Rio Verde. Essa concessão do Rio é dele, o estudo foi dele, ele tem um projeto de 3 PSH. 2 são dentro do nosso município e uma é no município de São Francisco de Sales, com Itapajipe. O projeto em si diz que as casas de máquina, ou seja, que geram energia, são do lado de cá. Mas em função, talvez, da queda d'água, do desnível, não sei porquê, certo? Então, quando as casas de máquinas são do lado da cidade, a geração de energia, sendo do nosso lado, a geração do ICMS de energia também fica para o município.
melhora muito a nossa receita, certo? É o que acontece com o Iturama hoje, recebe mais de 3 milhões de reais de ICMS de energia, que existe com Carneirinha, Araporã, um município daquele tamanho, tem uma receita de 7, 8 milhões por mês, porque não sabe onde gastar o dinheiro. São Simão. Então, é assim que funciona. Então, esses municípios são privilegiados. E nós agora poderemos ser privilegiados, mas não estamos sendo. Porque é preciso que essa empresa tenha ali a anuência dos municípios que fazem parte desse projeto para um licenciamento ambiental. E o prefeito de Itapajipe não quer assinar. Ele quer que as casas de máquina passem para o lado de Itapajipe, não é? E nós conversamos com ele, conversamos com o parlamentar de lá, mas não adiantou. Você testemunha que na inauguração do CVT, eu de viva voz, na frente do deputado Zé Maia, deputado Narcio, que estavam presentes, que começando a estrada de Itapajipe e Campina Verde, que deixasse para começar daqui para lá, para que o emprego ficasse para nós. E o ICMS ficasse para eles, que é tudo dentro do município deles, não fica nem um centavo de ISS para nós. Mas não foi possível. Quer dizer, eles querem tudo para eles. Não é? Essa é a grande verdade. Eu brigo para arrumar dinheiro e na hora do voto, às vezes, vai tudo para eles. Mas, na verdade, não pode ser assim. O prefeito de Itapajipe precisa se sensibilizar. Hoje eles têm royalties de água inundada, eles têm ICMS de energia, eles têm usina de cana-de-açúcar. Ele é um município 3 vezes menor do que o nosso, ele tem uma receita melhor do que a nossa. Não é? Vive momentos de glória, não tem essas apreensões de preocupações que nós temos. E agora que um projeto vem beneficiar a Campina Verde, eles ainda querem tudo para eles. E eu não pedi que o projeto fosse feito a nosso favor, não. A natureza das terras favoreceu a gente. Isso é muito bom para a cidade, para o futuro. Então, eu disse ao dono da consultora que eu não vejo a ele outra alternativa a não ser entrar na justiça e mostrar que o projeto é daquela forma e que ele precisa dar prosseguimento, porque energia elétrica é coisa de interesse público. O Brasil está precisando de geração de novas fontes de geração de energia, né? E é importante para a nossa região, não só para a energia, mas a pesca e muitas outras coisas que virão com o emprego que vai gerar, né? E é muito importante esse projeto para nós. Prefeito, quero te agradecer, que já são 12 horas e mais 11 minutos, aqui já passamos 11 minutos do nosso horário normal. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco e levar essa informação ao povo de Campina Verde. E convidar o senhor, que o povo conclama mais a sua vez, as suas vindas dessa emissora, para que leve a informação. Né? Isso o senhor tem faltado muito com a sua população de Campina Verde. Viu? Mas, de qualquer forma, te agradeço muito.